Bom, graças e paz, boa noite aí para os alunos presenciais, boa noite para os alunos da plataforma digital, da nossa página do YouTube. Bênçãos, graças e paz, bem-vindos para esta aula, mais uma aula do nosso discipulado, aqui desde Portugal, para toda a Europa, para todo o planeta Terra, onde esse vídeo chegar. Eu sei que é interessante, nosso vídeo não é, o propósito dele não é ser viralizar, como diz aí, mas se você for lá dar um like e também no seu coração sentir de Deus de poder transmitir e compartilhar, faça isso, dá um like, compartilha, se você tem sido abençoado, faça isso, dá um like, compartilha e outros também são abençoados e você promove a nossa página, que tem um propósito único de edificar vidas. Não tem um outro propósito, não é criar plataforma, não é gerar fãs, não é gerar dinheiro, nada disso. Nós não vivemos disso, vivemos por fé. Amém? Então faça isso, clica. O nosso projeto é de graça receber, de graça dai, comunica, compartilha para um amigo, um familiar. É tão bom. Deus tem certeza que vai fazer uma grande obra através deste vídeo, desse discipulado, e nós estamos continuando desenvolvendo o tema deste tempo, a genuína autoridade e submissão. A genuína autoridade e submissão. E hoje nós vamos ler da página 33 à página 35. O texto é um texto curto, não é um texto extenso, mas não é porque é um texto curto ou não tão extenso que não é importante, é visceral, é crucial para o nosso entendimento. E nós vamos abordar um assunto muito importante que tem sido tema de muita controvérsia, exageros, despreparo, também tema claro, clarificado, também maduro, inteligente, sóbrio. Vamos procurar ser o mais sóbrio possíveis nesse tema, sem exageros, sem atropelos, sem criar fantasias, realidade, porque Deus trabalha com a realidade, o Espírito dele é realidade, amém? Então nós vamos continuar, e hoje, aqui o tópico, se o Miguel pudesse ler para nós, o tópico de hoje aqui no quadro, não é? Que é destruir fortalezas, anulando sofismas. Destruir fortalezas, anulando sofismas. Nós vamos perceber quais são essas fortalezas. Elas são constituídas do quê? Para quê? Por quê essas fortalezas? E o significado desse sofisma. O que o Novo Testamento, em particular o apóstolo Paulo, que estamos estudando, ele entendia, ele compreendia sobre sofisma. O que é isso? Nós vamos perceber como é importante nós destruirmos sofismas, os quais nós precisamos estar conscientes o que é, o que são e como é que nós vamos combatê-los. Amém? Então vamos começar a leitura. Nós estamos aí com o nosso material aqui, nosso livro, nosso material, nossa leitura, página 33. Já que o Miguel começou lendo, Miguel, por favor, continue lendo aí no seu livro. Como já falamos, Deus é a autoridade absoluta no universo. Ele é a origem de todas as coisas. Tudo é dele e para ele. Satanás, com sua rebelião, abriu um precedente perigoso. Estabeleceu sua própria linha de conduta com base em seus próprios pensamentos e razões. E também conseguiu que o homem fosse tirado de debaixo da autoridade de Deus para viver a partir dali por seus próprios pensamentos e razões. Isso é rebelião para Deus. Amém. Veja bem, o autor diz que Satanás, em sua rebelião, nós já abordamos essa questão da rebelião de Satanás. Aliás, a origem, a essência do pecado, isso que é discutido
isso que é filosofado, isso que é teologizado. O que é o pecado? Por que Deus permitiu o pecado? O que é realmente pecar? Pecar é o quê? Pecar é sim, não, cumprir uma ética, uma moral. É um tema muito discutido, pecado. O que é pecado? Nós pensamos o que é pecado, o que não é pecado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Ou seja, será que pecado é algo que foi um ponto que foi quebrado, uma regra que foi quebrada, ou o pecado é uma natureza, é uma atitude? O pecado é uma forma, um estado de ser. E quem lê Isaías capítulo 14, verso 14, é muito importante isso. Eu creio que aí está todo o pensamento. Eu sintetizo em Isaías 14, 14, toda a ideia de inspiração. Aí está o laboratório, a chave, a atitude que alavancou, vamos dizer assim, todo mais do que nós conhecemos por rebelião. Foi essa atitude que gerou, que fez explodir, que inspirou e que infelizmente contaminou o céu, por incrível que pareça, o Éden e o mundo. Está tudo envolvido. Deus tem uma batalha. Por isso que Paulo diz que a nossa batalha, ela é uma batalha em várias esferas, em várias compreensões, em várias dimensões. Por quê? Porque o pecado afetou tudo, contaminou tudo. Então, como é que está aí em Isaías 14, 14? Pode ler para nós, Carmen? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei até em cima as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí temos a primeira ideia, o primeiro pensamento, a primeira construção da alma, da natureza de um ente que quer subir e ser maior do que Deus, sabendo que esse ente, esse ser, foi criado por esse Deus. Ou seja, a criatura querendo ser maior que Deus, a criatura querendo governar Deus. Pecado é tudo aquilo que tira o governo de Deus na nossa vida. Pecado é tudo aquilo que tira o governo de Deus da nossa vida. Alguns autores dizem, não é? A origem do pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Só posso errar o alvo se eu tiver alguma coisa para tirar, não é? Se eu tenho uma flecha, eu vou querer atingir o alvo. Se eu tenho uma bala, eu quero atingir o alvo. Se eu tenho uma bala maior de canhão, eu quero atingir o alvo. Míssil, tem que atingir o alvo. Mas eu creio que é mais do que isso. Pecado é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E Satanás já projetou, pensou: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí nós temos a origem de tudo isso aqui. Eu vou pedir que o Miguel leia para nós a primeira divisão do tópico de hoje, que é muito importante. Vamos ver. Ter absoluto conhecimento das nossas armas. Ter absoluto conhecimento das nossas armas. Nós estamos numa batalha. Estamos numa batalha. Quando o inimigo, quando o Satanás, esse ser, segundo essa linguagem bíblica, essa interpretação que temos, o capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel são capítulos interpretativos. Não há uma afirmação, não há uma declaração. É através de análise, de interpretação,
de um contexto que nós lemos, que nós chegamos a essa ideia de que esse ser, essa linguagem que é usada, essa figura de linguagem, essas pessoas, não é? Essa analogia que é usada nos capítulos 14 e 28 de 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, refere-se a esse ser, a esse ente, que no determinado momento da sua vida, da sua existência, criado nos tempos da eternidade, dos quais eu disse a vocês que não podemos ter crono, não dá para ter relógio, são as eras mais primitivas do universo, da criação de Deus. Antes que tudo existisse, já havia na cabeça desse ser a ideia, começou a surgir, nascer um pensamento. Pecado começa com um pensamento. Então nós temos que saber as armas. Por isso que Paulo fala sobre sofisma, pensamento. O pecado, ele é gerado no pensamento. Começa com um pensamento. Por isso Satanás, nós já falamos em aulas anteriores, isolar o homem, Satanás, não é? Negociar com o homem, vender o produto para o homem, convencer a sua mente. É mais ou menos como uma venda de um produto. Se alguém quer vender um produto para você, mesmo que você não precise, aquilo não vai te fazer falta, mas como é um bom argumentista, como é um bom vendedor, como tem, né, uma boa conversa, uma boa capacidade de abordagem, te vende o produto e você compra. E quando você compra, de repente você descobre que não precisava dele, era um peso na sua vida. E Satanás foi negociar e vendeu o produto, e os nossos primeiros pais compraram o produto. E o quê? Também, como Satanás se rebelou, se rebelaram contra a vontade de Deus. Ou seja, pecado é tudo aquilo que quer governar no lugar de Deus, e começaram a governar-se a si mesmo. Vamos lá então, Miguel, repita mais uma vez sobre as armas. Ter absoluto conhecimento das nossas armas. Ter absoluto conhecimento das nossas armas. 1.1, por quê? Paulo esclarece esse assunto. Ler 2 Coríntios, versículo 10. Então, Paulo esclarece esse assunto. Ler 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, não é? Capítulo 5, 10? Capítulo 10. Versículos 4 ao 6. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 ao 6. Se o Miguel encontrou, pode ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, olha, eu poderia também dizer que ter conhecimento das nossas armas e ter conhecimento, acima de tudo, que estamos numa guerra. Porque Paulo diz, em 2 Coríntios 10, 4, como leu Miguel, porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, estamos em uma guerra. Temos que entender, compreender que estamos em uma guerra. Antes de começarmos a aula aqui, nós oramos por alguns pontos, alguns motivos de oração, porque percebemos que está havendo uma guerra. É necessário discernir isso quando acontece em uma comunidade, numa igreja. Quando começamos, Deus começa a trabalhar, vidas começam a ser transformadas, batizadas, convertidas, famílias começam a vir, começamos a ganhar vidas para Cristo, os nossos entes queridos, os nossos familiares, vai haver retaliação. Toda ação produz reação. Satanás trabalha com retaliações e ele vai tentar de todas as formas usar todo o seu armamento bélico contra nós. E nós temos que estar cientes disso, não podemos abrir mão. Nós vamos ver depois, lá na frente, um pouco mais do estudo, como Paulo nos desperta para esse tema. Estamos numa guerra e precisamos saber que temos armas. Nós temos armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo todo pensamento, todo conhecimento, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, e também através de nós punir toda desobediência através da nossa obediência. É isso que ele está falando, não é? 1.2 diz o quê? Temos uma panóplia de guerra. Efésios 6, versículo 10. Temos uma panóplia de guerra. Temos. Ter consciência, eu tenho, a igreja tem, os alunos aqui, os discípulos têm uma panóplia de guerra. Temos que usar essa panóplia de guerra. E às vezes, meus amados, estamos levando pancada, estamos levando setas inflamadas do maligno, estamos sendo retalhados e não percebemos e não usamos as armas que estão disponíveis a nós. No grego, não é? Paulo diz a armadura completa. Encontrou o texto, Miguel? Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estais o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vejam bem, revesti-vos de toda a armadura. A palavra toda a armadura é no grego panóplia. Está aí no grego panóplia, no original. Quando Paulo escreve, ele escreve panóplia. Ele tem na mente a armadura de um soldado romano. É o que vem na mente dele, a armadura de um soldado romano. Depois ele vai descrever cada item da armadura, mas a armadura de um soldado romano. E essa armadura chama-se panóplia, armadura completa, toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do inimigo. Ele é astuto, ele é ardil, e nós temos que estar cientes, conhecer as nossas armas de guerra, conhecer que estamos, eu deveria até colocar aqui no subtítulo isso, você pode até edificar, ou retificar no caso, conhecer, saber que estamos em guerra e conhecer as nossas armas, saber que estamos em guerra e conhecer as nossas armas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo terrível, né? As pessoas estressadas, endemoniadas, perturbadas, se agredindo, se matando, se destruindo. Precisamos conhecer as nossas armas em guerra, e que estamos em batalha, em guerra. 1.3, Miguel, com essa voz bonita aí, e os alunos estão ouvindo aqui, os que estão nos assistindo, aqui na plataforma digital. Aqui é o Miguel, um discípulo português, foi batizado no último batismo agora, está firme no Senhor, que bênção, e já está participando das aulas. Veja bem, e já está tendo ciência, novo na fé, começando a caminhar agora, que ele já entrou numa batalha. Talvez eu não imaginasse, pastor, é vencedor, é soldado, porque quem se converte realmente ao Senhor não é só discípulo, também é um guerreiro, é um soldado de elite no exército de Deus. E esse soldado de elite vai ler agora, em nome de Jesus. Armas ofensivas e defensivas. Temos armas ofensivas e defensivas. E agora ele vai fazer uma lista aqui, o soldado. Quais são as armas defensivas e ofensivas? E vocês vão me ajudar respondendo, ok? Vamos descobrir que estamos em guerra, saber que estamos em guerra e temos armas poderosas para destruir. Armas poderosas para destruir. Mas como é que podemos fazer o uso delas? Então vamos ver quais são as armas defensivas, ofensivas, ofensivas, defensivas, que um soldado no campo de guerra, no teatro de guerra, tem que usar. Continua a leitura do texto, Miguel, Efésios 6, agora leia o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ampliando um pouco mais aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa guerra não são carnais. E agora Paulo diz aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue. E agora Paulo amplia, dá-nos a visão, qual é a dimensão, a esfera da nossa luta. Principados, potestades, e mais?
príncipes das trevas príncipes das trevas, e hostes espirituais. hostes espirituais, dominadores, governadores, enfim, tudo que você possa imaginar. Hoje, há guerra. A guerra que está acontecendo na Ucrânia, a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, na realidade é o destruidor. Isso não tem nada de Deus nisso. É Satanás usando os elementos humanos, mas tudo isso acontece em uma dimensão muito mais sutil para destruir o ser humano. Há um propósito, há um projeto. Satanás, nele não há verdade, ele só fala do que lhe é próprio, como diz em João capítulo 8, Jesus dizendo, ele só fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentira, ele é mentiroso e pai da mentira, e todo aquele que é filho de Satanás é mentiroso, não há verdade nele. E lá em João capítulo 10, ele também declara, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E agora vamos ver, nessa batalha contra essas hostes, nessa batalha de dimensões espirituais, de esferas espirituais, contra principados, potestades, governos, dominadores, enfim, são esferas e esferas que nós temos que batalhar. Quais são as armas defensivas e ofensivas? Quer ver? Vamos ver aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais... Novamente, portanto, tomai a armadura de Deus. toda a armadura. Toda a armadura. Armadura completa. Seria melhor interpretar assim, a armadura completa. Panóplia novamente. Para quê? Possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ok. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha, então, couraça da justiça. Cingir o lombo. Ok? Ou seja, proteger. É como ter uma proteção, um cinto que protege e uma couraça. Um cinto e uma couraça protetora são armas o quê? Defensivas ou ofensivas? Defensivas, porque defendem contra as setas, contra as astutas ciladas do inimigo. Repita, por favor, essas armas defensivas aí, Miguel. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha, cingido os nossos lombos, protegendo, se revestindo e couraça da justiça. Ele entendendo, o soldado romano, aquela couraça. Hoje também tem, hoje não é couraça, hoje chama-se contrabala, como é o colete à prova de bala. Então hoje vamos dizer assim, um colete à prova de bala, protegendo aqui as laterais, o corpo, a perna, os lombos, para que o Senhor possa nos proteger. Então essas armas são armas defensivas. Continuamos a leitura. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçados os pés, uma bota, um coturno protetor. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, na preparação do Evangelho da Paz, calçados os pés, ou seja, protegendo os pés. Também arma o quê? Defensiva. Protegendo os pés para que espada, lança, seta inflamada do maligno não nos atinja. Através do quê? Da pregação do Evangelho, anunciando. A pregação do Evangelho, meu amado irmão, é fogo contra o inimigo. A pregação do Evangelho é arma poderosa, defensiva, que nos defende. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho significa viver o Evangelho, assumir o Evangelho, ser discípulo de Jesus. Arma defensiva. Vamos ver agora as armas ofensivas. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma arma defensiva, o escudo da fé, se protegendo, se escudando contra as astutas ciladas do maligno, setas inflamadas do maligno. Mais uma arma defensiva. Escudo do quê? Fé. Então nós temos que ter o escudo da fé.
É a fé que nos defende. Próxima leitura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Capacete da salvação. Capacete, outra arma defensiva. Outra arma defensiva. Capacete da salvação. Às vezes ela usa, né? Se o soldado precisar, usa como arma ofensiva, né? Imagina que não tinha espada mais, aí ele só deu o capacete e dá uma capacetada na cabeça do inimigo e desfaz ali. Mas na prática, no entender de uma panóplia, de uma armadura completa, capacete é arma defensiva. Vem a espada, seta maligna, vem pedra, vem o que for, está protegido pelo capacete da salvação. E a espada a única arma ofensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de Cristo. A palavra, a espada é a arma ofensiva. Ir com a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, evangelizar a palavra, anunciar a palavra, profetizar a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, encarnar a palavra, para que ela seja uma arma ofensiva. A palavra do Senhor declara que ela é espada. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, é poderosa e mais penetrante que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a palavra é penetrante, ela vai no âmago, ela vai no coração do inimigo e desfaz. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Boa leitura, Miguel. Então vemos aqui que temos que estar cientes, estamos numa guerra, temos armas. Armas ofensivas, armas defensivas. Façamos uso delas. Continuamos a leitura agora, Carmen. Continua a leitura na página 34. Segundo parágrafo. Paulo aborda esse assunto na segunda carta aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Aleluia. Pode continuar a leitura. Como naquele dia a serpente corrompeu a mente da mulher com um sofisma, Eva cercou o seu pensamento com razões. Estamos sujeitos ao mesmo processo o tempo todo. A intenção do inimigo de Deus é cercar, bloquear o nosso pensamento com fortalezas de razões, fazendo com que o homem se apoie, se firme somente nelas, das quais seu pensamento acaba ficando totalmente refém. Dentro da fortaleza, nosso pensamento não consegue receber a luz de Deus para se converter a Ele a fim de fazer sua vontade. Por isso, Deus quer destruir as fortalezas de razões na mente para libertar o pensamento escravizado. Amém. Olha, uma vez que nós temos que ter ciência de que estamos numa guerra e temos armas para batalhar, também precisamos estar cientes, lúcidos, conhecer as estratégias do nosso inimigo. E aí eu acho que a Carmen vai ler para nós a divisão 2 do tópico. Aqui está aqui no quadro. Amém, Carmen? Leia para nós e vamos desenvolver um pouco esse assunto também, para entendermos o nível dessa batalha que estamos enfrentando. Ter conhecimento. Você tem uma arma de guerra aí. Ter conhecimento das estratégias do inimigo. 2.1. Não lutamos contra humanos. Efésios 6, 10. Então, ter conhecimento das estratégias do inimigo. Já falamos, nós estamos numa guerra contra a carne e sangue, contra os humanos. Nossa guerra é espiritual, contra principados, potestades, que querem interferir. Não vencem, não tem esse poder, mas
mas oprimem, ganham campo. O inimigo só ganha campo quando eu dou o campo para ele. O inimigo só leva vantagem quando eu abro mão da minha posição, identidade e das minhas potencializações em Cristo Jesus. Aí eu deixo o inimigo fazer a festa. Eu preciso conhecer as estratégias dele. Primeiro, o mal não está nas pessoas, o mal não são as pessoas, o mal é aquilo que está nelas. Hoje eu fui no hospital, fui orar no hospital, fui lá numa situação, você vê que as pessoas estão sofrendo, seus corpos estão sofrendo, umas mais fortes, outras menos fortes, umas que vão passar por tratamento vão sair saudáveis, recuperadas, talvez até curadas, outras em estado terminal, gemendo, gritando lá. E a gente entra naquele clima pesado, muda o ambiente. Não tem como não dizer que não muda a esfera, os pensamentos. A natureza humana faz parte da humanidade, faz sofrimento, dor, enfermidade, faz parte. Não gostaríamos que estivesse no pacote da nossa existência, mas está. Mas também nós percebemos que Satanás usa essa matéria-prima para oprimir, para criar ambiente de destruição. Então eu entrei orando e saí orando. E aí orei por todos os enfermos que estavam naquela ala do hospital. Orei pela irmãzinha que eu intercedi, falei um pouco com ela, fiquei mais de uma hora com ela, 1h30, talvez até mais com ela ali, orando, 2 horas quase com ela, intercedendo, ela ouvindo ela, porque ela estava precisando, e ao mesmo tempo orando. Conheci pessoas, conversei com pessoas, aí evangelizei um funcionário que disse que estaria no culto, viria com a esposa aqui, precisando, por incrível que pareça, não é? Ele era da minha cidade natal, lá do Brasil, estava trabalhando no Pedro Hispano, então estava lá orando, mas percebe-se a peso da nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os humanos, é uma luta espiritual. E por vezes, se nós não temos discernimento, o mundo não tem esse discernimento, o mundo não tem essa intuição espiritual que nós chamamos de discernimento. Para o mundo olha, doença, enfermidade. Alguns chegam a dizer, não é? Satanás, mal, mas não tem a consciência de batalha que nós temos. Estamos numa batalha. 2.2. Satanás é edificador de fortalezas. Satanás é um edificador de fortalezas do mal. Do mal. Ele é edificador de fortalezas malignas. 2.3. Não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar isso. Amém? Não podemos ignorar isso. Agora a leitura de 2 Coríntios 2:11 é muito importante. Não podemos ignorar os seus ardis. Você já ouviu essa palavra ardil? Quem já ouviu falar? Uma pessoa ardilosa. Já ouviu essa expressão? Pessoa ardilosa. Cheio de esquema. Muito bem. Muito bem. Vai ajudar muito na aula. Satanás é cheio de esquemas. Ardiloso. Esquematiza. Ontem eu assisti um filme com a esposa à noite. Nós estávamos assistindo um filme juntinhos, né? Casalzinhos de pó, casal de pombinhos, ontem assistindo, comendo batatinha e assistindo um filme. Assistiu um filme, mas precisa ver que ardilosa que era a família. Um casal que ele articulou, não sei se vocês assistiram, não lembro nem o nome do filme. O filme se passa nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, ou final dos anos 50, início dos anos 60, né, numa cidade dos Estados Unidos, num lugar, no bairro, onde estavam vendendo casas maravilhosas, e ali havia tanta coisa, e um casal, né, que o marido, num acidente, ele estava dirigindo o veículo, e o marido, num acidente, infelizmente, né, levou a esposa a ficar tetraplégica, ou paraplégica, e aí ele articulou, porque a esposa era gêmea, era gêmea da sua irmã, e a irmã era apaixonada pelo marido, e como a mulher estava já mal na situação, né? Ele articula com a irmã, com a própria cunhada, a morte da irmã, para resgatar o seguro, e também fica com a irmã. E aí o filhinho pequeno descobre tudo, menino,
E é um drama, o filme inteiro é ardiloso, é alguém, a vozinha, o jeitinho meigo de tratar as coisas, um pai tentando tratar a mentira, criar um enredo mentiroso para o filho acreditar, a madrasta, que é tia, é amante, é cunhada, é irmã, veja bem, também ardilosa, sutil, não é? E o menino é como nós, de repente ele descobre o ardil. E eu vejo como nós temos que assistir, nós estar atento, o inimigo é ardiloso. Conhece gente assim? Não é? Tem, como chama, tem açúcar na boca. Cuidado com esses esquemas. Como disse o Miguel, muito bem. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Encontrou, Carmen? Leia para nós. Porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus... Leia o versículo 10, Carmen. Leia o versículo 10. Ele fala para nós não sermos enganados pelo inimigo. Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo chega a dizer que podemos estar sujeitos a ser vencidos por Satanás. Nós temos que estar atentos, não ignorar, depois ele diz no versículo 11, porque não ignoramos os seus ardios. Não podemos ignorar os ardios do inimigo. Então, atentos, amém? Atentos. Vamos mais uma leitura, mais 5 minutos de aula, e aí vamos encerrar. Mais uma leitura agora. Então, a aluna, discípula Shirley, esposa, vai estar lendo com seu instrumento aí de guerra. Amplia a voz, né? Esse instrumento de guerra que se der na cabeça de alguém também faz estrago. Vira um torpedo aquele negócio, né? Se for bom de mira, brincadeira, né? Mas está tudo bem, né? Não tem problema. Pode ler à vontade aí que entre nós a paz de Cristo. Vamos lá. O pensamento existe para obedecer a Cristo. Filipenses 4:8. Dessa forma, a autoridade de Deus é restabelecida em nós. Quando completar toda a nossa obediência, Deus terá base para punir toda a desobediência. O relacionamento conjugal ilustra bem essa situação. Quando há algum desentendimento entre o casal, cada um reivindica sua razão. Se há briga, é porque ambos têm razão. Quando alguém acha que está com a razão, quanto mais pensa, mais furioso fica, pois mais argumentos encontra para subir as paredes da razão. Num relacionamento, quando agimos pela razão, há grandes riscos de tudo terminar em ódio. Então vocês viram que nós falamos na aula passada sobre a divisão, a tricotomia, o homem espírito, que possui uma alma que habita no corpo. Lembra disso? E nós falamos que a mente faz parte da alma, psique. É ali que aparecem raciocínio, razão, decisão, personalidade, caráter. E Satanás isolou a mente do homem. Nós falamos hoje, qual é a fortaleza então? A fortaleza de Satanás. Onde ele usa? Como é que ele captura? Aonde ele perturba e possui uma pessoa? Na mente. Quando uma pessoa está oprimida, ou mesmo no caso de uma possessão maligna, que é possível, hein? Existe. Ele vai atuar onde? No sistema nervoso, na mente, na alma da pessoa. Ele captura a psique, o caráter, o ser, e manipula. E é isso que Paulo agora fala sobre essa razão, sofisma. Quando a nossa razão quer prevalecer, o que é pecado? O pecado é sofisma que eu crio, e a minha razão querendo prevalecer contra a razão de Deus. É a minha ideia querendo ser maior que a ideia de Deus. É a minha vontade querendo governar a vontade de Deus. É Deus se sujeitando aos meus caprichos. Deus não se sujeita aos nossos caprichos, porque Deus sem nós continua sendo Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus somos nada.
E aí vem o terceiro ponto aí do tópico de hoje, que a esposa vai ler com essa voz bonita, radiofônica, na Rádio FM Renovo. Nem vamos ouvir essa deliciosa voz da esposa. Eu me encanto, Carmen, quando ouço essa voz. Olha aí, vou ouvir de novo. E aí, esposa? Não é? Não é chaveco, como diz o Brasil. Não é chaveco, não, é verdade. Terceiro, conhecer os níveis da batalha. 3.1. Sofismas, ideias falsas, religião, política, ideológica. Olha aí, sofisma, fortaleça, pensamento, ideia própria. Na época que Paulo fala isso, havia os sofistas. Por isso que ele fala de sofisma. Quem eram os sofistas? Não eram nem filósofos, não eram nem cientistas, não eram nem poetas, eram pessoas que tinham argumento. O papel deles era tentar conquistar as outras com o argumento que não existia. Criavam um enredo, criavam uma ideia bonita, uma ideia filosófica, uma ideia utópica, e vendia essa ideia para as pessoas, e as pessoas acreditavam. Só que o final disso era nada, produzia nada em si, era uma ideia falsa. Sofisma é uma ideia falsa, uma ideia que não existe. É criar um enredo através de um bom discurso, de uma boa poesia, de uma boa teologia até, mas que no final das contas não produz nada, só engana, leva para o engano. E Satanás trabalha no sofisma, porque nele não há verdade. Se nele não há verdade, ele não pode pregar a verdade. Nele não há vida, porque ele gera morte, ele é destruidor. Nele não há construção boa, só há maldade. O que ele cria? Só sofisma. E a gente ainda que tem as igrejas, essas coisinhas pequenas, isso aí esses bobinhos, eu chamo de bobinhos. Deus nem leva em conta, viu, queridos? É o crente que gosta de fazer olha a igreja do diabo. Eu fui pastor numa igreja de Tatuí, no interior de São Paulo, que havia uma igreja, era uma pirâmide, onde adorava Lúcifer, a igreja de Lúcifer. Eu passava na frente daquela igreja, estacionava, nunca me atingiu nada, porque eu sabia que era uma meninice, uma criancice de gente bobinha, crendo um Lúcifer aí, que esse Lúcifer que a gente vê com tridente, isso aí é brincadeira, isso aí é uma coisinha, é um sofismo. E ele trabalha assim, e separa as pessoas de Deus. Nosso Deus não é sofisma. Pedro chega a dizer na sua carta, Pedro chega a defender, ele diz: o evangelho que nós pregamos não é sofisma, o evangelho que nós pregamos não é um conto de fadas, o evangelho que nós pregamos não é um enredo que foi criado filosoficamente, uma ideia, não é algo que foi elaborado por mente humana, mas é poder de Deus, realidade. Nós ouvimos, o tocamos, o sentimos, ele é o verbo que veio até nós. É isso que nós pregamos. Segundo a fortaleza aí que o inimigo trabalha. 3.2. Altivez. Isaías 14:14. Altivez, orgulho, subirei e serei maior do que Deus. Altivez. Não tem ninguém maior do que Deus. Não tem alguém que possa chegar aqui no culto, eu sou representante de Deus aqui, e Deus mandou fazer isso e tal. Quantos levaram pessoas pela altivez à destruição? Na década de 80, 80 ou 70, não me lembro bem, mas na década de 80, lá nas Guianas, acho que francesa ou inglesa, não lembro bem, um líder chamado Jim Jones levou 900 pessoas ao suicídio, ele, em nome de Jesus. Criou um Jesus sofista, um Jesus mentiroso, imaginário, e disse que eles todos iam para o paraíso, todos se envenenaram, morreram. Foi um negócio, uma coisa absurda, você ver aqueles, os bombeiros chegando, os agentes chegando de saúde, e vendo as autoridades vendo aquela coisa terrível, crianças, adolescentes, casais, todos envenenados, mortos, por um sofisma, um Deus que não é o nosso Deus, um evangelho que não é o nosso evangelho. E esse perigo é capaz, Paulo diz para quem?
Sabe para quem Paulo escreve? Para dentro. Paulo escreve para a igreja, para os irmãos. Cuidado com altivez. Subirei acima das nuvens. Isaías 14:14. Serei semelhante ao Altíssimo. Para não demorar muito na aula. 3.3. Cativez. Cativez. Efésios 4:8. Ele aprisiona as pessoas. Mas o Senhor veio o quê? Para resgatar. Não é? A palavra diz que quando Jesus morreu e nos redimiu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Como é que diz aí? Efésios 4:8. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Efésios. Por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Tendo subido às alturas, levou cativo, ele já levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Amém? E esses dons também estão incluídos o nosso dom da vitória, o nosso dom da conquista, em nome do Senhor. Agora, terminamos a leitura de hoje. Ponto 4, verso 4. Como o nosso aluno Miguel mostrou-se um soldado, né, de alto escalão, ele vai ler para nós aí. 4.4 aí. 4. Desenvolver determinação para a conquista. Então nós temos que fazer o quê? Desenvolver determinação para a conquista. Jovem de 2028, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Jovem de 2028, determinar. Eu sou soldado. Paulo diz para Timóteo: guerreia a boa milícia. Timóteo, aquele que é arregimentado, aquele que é convocado para o exército de Deus, não se embaraça com coisas deste mundo, mas se alista e faz a vontade determinada daquele que o arregimentou. 4.1. Submissão ao Senhor. Submissão ao Senhor. Não é isso que Paulo diz aqui? Ele diz aqui, no versículo 6 do capítulo 10, 2 Coríntios: e estando prontos para punir toda desobediência pela vossa submissão. Então, quando eu me sujeito ao Senhor, eu quebro a cativez, eu quebro a altivez, eu quebro a fortaleza. 4.3. Cumprir obediência. Cumprir obediência. 4.3, né? 2. O que isso é? Submissão ao Senhor, cumprir a obediência. 4.3. Submeter-se somente ao conhecimento de Deus. Submeter somente ao conhecimento de Deus, deixar o sofisma de lado e todo outro conhecimento, como nós vemos aí, né? Sujeitar ao conhecimento de Deus. Está aqui Paulo dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então eu não posso me levantar contra o conhecimento de Deus. Para que eu possa vencer, eu tenho que me sujeitar ao conhecimento de Deus. 4.4. Aguarda a vitória com antecipação. E aguarda a vitória com antecipação. Amém, amado? Que Deus abençoe a nossa aula de hoje. Continuaremos na próxima quarta-feira. E os demais alunos, os quais assistirão este vídeo, venham. Amém? Nós vamos continuar orando. Não fiquem em casa, não percam bênçãos. É maravilhoso estarmos aqui juntos, estudando aqui o discipulado da Renova. Que Deus abençoe vocês. A próxima aula, estamos juntos. Graça e paz. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.